Boa tarde, vizinho, tudo bem? Esse aqui é o Fala Barra Olímpica, podcast do Fala Rio 2, diretamente do H2I Studio aqui no Centro Metropolitano. Eu sou Elaine Ferreira, desde 2019 eu estou aqui me arriscando, trazendo notícias e informações para você sobre a região que agora é Barra Olímpica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre segurança elétrica, raios e como nós podemos proteger nossos prédios e residências. Para isso, nós trouxemos a engenheira Suzane Ferreira. Ela é responsável técnica pela Master Star Elétrica. Suzane, bem-vinda ao nosso episódio do Fala Barra Olímpica. Vamos ter um episódio de muitas dúvidas e responsabilidades, né? Porque eu entendo que tem responsabilidade sobre a questão dos raios que a gente nem imagina, né? Então, vou tirar bastante dúvida com você. Por favor, seja paciente se eu perguntar alguma coisa que pareça óbvia, mas para a gente leigo, nem tudo é, né? É óbvio, né? Então eu vou ler bastante aqui, eu até te peço desculpa porque eu não quero deixar passar nada, tá bom? Mas primeiro eu gostaria de conhecê-la. Boa tarde, Elaine. É um prazer estar aqui, né? E pode perguntar, eu estou aqui para isso, acho que esse é o objetivo. Eu sou a Suzane, engenheira eletricista de segurança do trabalho, sócia da Master Start e engenheira responsável também. Ah, ótimo. Como surge a empresa? Quais são os principais serviços? Me conta um pouco sobre a Master Start especificamente. A Master Start ela existe há 5 anos, né? Ela foi criada em 2020 com o objetivo de trazer segurança nas instalações elétricas, né, executadas por ela. Os principais serviços que hoje nós realizamos com foco em SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, conhecido como para-raios, né? Então, toda essa parte de projeto, gerenciamento de risco, instalações, inspeções, laudos, manutenção, a Master Start ela realiza. Também outros trabalhos relacionados à segurança e eletricidade. Prontuários elétricos, termografias e outros tipos de serviços voltados para segurança e eletricidade. Interessante. Vocês atuam só aqui no Rio de Janeiro ou outras cidades ou estados? Hoje, o nosso maior foco, né, de clientes, hoje a nossa maior atuação é no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, né, Zona Oeste, aqui na região da Barra, do Recreio, também na Baixada Fluminense, temos alguns clientes na região serrana, no interior do Rio de Janeiro, mas hoje com a maior atuação na Zona Sul e na Zona Norte e na Zona Oeste. Você sabe especificar, por exemplo, às vezes Zona Sul tem mais demanda do que a Zona Norte, por exemplo? Vocês têm alguma ideia? Nossas maiores demandas são na Zona Sul, né, a região litorânea, o Rio de Janeiro todo, inclusive. Zona Sul, Barra, Recreio, hoje nossos maiores clientes são nessas regiões. Quem é o público-alvo de vocês? Por exemplo, quem contrata? Geralmente é um síndico, um morador, ele vê uma questão e entra em contato com vocês e passa para o síndico, donos de negócios. Quem é o público-alvo de vocês? Quem contrata? Normalmente quem contrata é o síndico, engenheiros responsáveis por instalações, indústrias, donos de empresas de sistema de combate a incêndio também nos contrata para fazer parceria, para fazer essas instalações voltadas para sistemas de para-raios. Hospitais também nos contrata. Então, normalmente é esse tipo de público, né? Entendi. Que faz a contratação da Master Start. Quais são os erros mais comuns que são cometidos, seja pelas empresas, pelas casas, pelos condomínios, antes de contratar uma empresa como a Master Start? Então, os erros mais comuns que as empresas assim cometem, muitas vezes somente a contratação pelo custo, né? Eu quero pagar pouco para fazer um tipo de serviço. E olha só o custo, não se preocupando muitas vezes para o escopo que vai ser realizado, ou se a empresa realmente ela tem uma capacidade técnica para fazer a condução dos serviços, ou tem histórico aquele tipo de instalação, ou os profissionais eles são qualificados. Então, normalmente esses são os maiores erros, né, antes da contratação. E quando o síndico, enfim, contrata pelo preço, alguma coisa pode ficar faltando. Eles podem não ter o quê? O que a empresa pode não ter quando ela oferece um preço muito baixo? Prejuízo no futuro, né? Às vezes o síndico, ele pode fazer, o síndico ou outra pessoa que está contratando, pode fazer uma contratação visando o valor do custo baixo
E na hora de fazer a implementação daquelas medidas, né, que devem ser feitas, essas medidas não são feitas de forma íntegra e abrangente na instalação. Ou, muitas vezes, essa contratação é feita ali com baixo custo, né, de investimento, e quando é realizado o serviço, o síndico ele identifica, não foi bem isso, eu poderia ter feito ali com uma empresa com uma capacitação, uma qualificação melhor, e na verdade não foi feito. Uma outra coisa também, muitas vezes, que acontece é que há essa contratação do fornecedor, né, da empresa que vai fazer a atividade, olhando também só o custo, e, na verdade, quando vai ser realizado o escopo, quando você pega as propostas, o escopo de trabalho, isso já aconteceu com a MasterStart, de um cliente voltar com a gente e falar, fiz uma contratação, só que o fornecedor não me entregou isso, isso e isso. E a gente já tinha oferecido na nossa proposta. E a gente conversou e falou, olha, mas a proposta da MasterStart era para fazer exatamente isso. Ah, mas é porque o valor ficou muito acima. Mas por que ficou acima? Porque os escopos de trabalho eram diferentes. Então, o ideal é olhar para o escopo, saber exatamente o que vai ser feito e comparar os escopos da empresa para verificar o que está sendo proposto pelas duas empresas, para aí sim fazer uma contratação devida para a execução completa do serviço. Pedir vários orçamentos e fazer essa comparação é importante para não ter um susto no futuro, né? Exatamente. Até mesmo para você não achar que está contratando um serviço, na verdade não está, porque o escopo é diferente. Entendi. Daqui a pouco eu vou perguntar mais sobre essa parte técnica, mas vamos para a parte de mitos e curiosidades sobre raios, Ótimo. Que é basicamente, né, o que faz a empresa de vocês existirem, Exato. né? São os raios. O raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar? Essa pergunta é muito comum, né, acontecer, e muitas pessoas acham que isso não acontece. Isso é um mito, né? Ah, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Sim, pode cair. O raio ele pode cair várias vezes no mesmo lugar. A gente tem até um histórico que acho que muitas pessoas conhecem. No Cristo Redentor, a gente tem um histórico de pelo menos 6 raios por ano cair ali no Cristo Redentor. Então, pode cair sim. O que vai fazer a diferença é que, caso caia esse raio, essa instalação ela precisa estar preparada para que esse raio essa corrente, né, essa descarga elétrica, seja escoada diretamente para o solo, que esse é o maior objetivo, tendo menos danos ali para a instalação. Ele ser escoado diretamente para o solo seria o aterramento? Seria o aterramento. Então, o sistema de para-raios, né, ele tem ali uns componentes necessários, que é desde a captação, das descidas e da distribuição dessa descarga elétrica para o solo, que é para o aterramento. Entendi. Você tem noção da média de raios, que a gente está quase chegando no verão, né? A gente está aqui no final de setembro. A gente estava até comentando antes de começar que faltam 98 dias para o Natal. E quando a gente chega no verão, tem muita incidência de tempestades e, consequentemente, de raios. Vocês têm noção da média de raios no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no verão? Assim, é como você falou, né? No Rio de Janeiro, é um estado com bastante incidências de raios, né? O último histórico que nós temos em relação a 2024, na própria Enel, né, saiu essa divulgação que foram registrados mais de 200 mil raios em 2024. Então, só na época do verão, então tem milhares de raios que acontecem. Bem falado por você, está chegando a época do verão. As tempestades, elas estão prestes a chegar no Rio de Janeiro. As incidências de raio também estão para chegar no meio dessas tempestades. Então, é importante esse alerta, né, para que a gente faça as medidas de segurança necessárias para ter menos impactos no caso de raios nas instalações. Ainda sobre os mitos dos raios. Ou, na verdade, não é nenhum mito, né, mas isso é uma dúvida comum. Por que não é seguro a gente ficar na piscina ou em um campo aberto durante uma tempestade? Que não necessariamente a tempestade já está com raios, né? Mas pode estar com tendência a ter raios e um leigo não vai saber. Então, por que é seguro, não é seguro? Caso não seja, por quê? Essa pergunta é muito interessante, Elaine, e serve assim, para a gente conscientizar todos, né? Nós não temos normas
técnicas que nos dê a garantia e a eficácia de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas em áreas abertas. Então, qual é a medida de proteção que a gente tem que aplicar? Sair do local. Sair da piscina. A água é um grande condutor de energia, então tem que sair da piscina, tem que abandonar as áreas abertas, né? E ir para um local que seja ali seguro, que tenha as proteções, de preferência as instalações que tem ali os sistemas de para-raio instalado. Mas saberia me explicar tecnicamente o motivo de você estar exposto quando você está... A piscina ela é condutora, né? É a água. Mas num campo aberto. Num campo aberto, normalmente porque eu não tenho... Quando eu vou fazer um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o meu objetivo e o que eu tenho de norma, de base como norma técnica, que hoje é a 5419, NBR 5419, ela é para proteger instalações e proteger pessoas, né? Proteger sistemas elétricos, mas visando uma área construída. É uma área construída. Então, eu tenho as diretrizes, os requisitos técnicos para proteger uma área construída. Eu não tenho sistemas que me garanta essa eficácia de proteção para áreas abertas. Não tenho, porque quando eu for fazer um projeto de proteção, eu faço os estudos voltados para aquela área construída e onde eu tenho que proteger. Agora, para áreas abertas, eu não tenho essa definição, né? Entendi. Agora, o para-raio especificamente. Chama-se para-raio. Ele atrai o raio? Exatamente? O raio é atraído por ele? Como é o funcionamento do para-raio? Hoje, assim, os para-raios, né, convencionais, não, ele não tem esse objetivo. Ele não atrai raios. Aonde tem um para-raio instalado, pode cair o raio? Pode cair o raio. O que vai acontecer é a captação, né? Esse sistema ele é preparado para receber essa descarga atmosférica. Essa descarga atmosférica passa pelas distribuições, as descidas, né? E escoam diretamente para o solo, que é o aterramento. Esse é o objetivo principal do para-raio. E esse para-raio, vamos supor, eu tenho um para-raio no meu prédio. Ele protege os dispositivos que eu tenho em casa, conectados na tomada? Na verdade, quando a gente fala de proteção contra descargas atmosféricas, a gente visa basicamente os seguintes pontos, né? Primeiro, são os seres vivos que estão ali no local, sejam pessoas, animais, né? Esse é o objetivo principal, que é a proteção das vidas. Um outro ponto é a proteção da instalação, da estrutura, né? Daquele local, do hospital, da edificação, do prédio, né? Do condomínio, daquela área construída. E uma outra parte da norma técnica, que é a 5419, que a gente tem como base para fazer as proteções contra descargas atmosféricas, ela menciona ali a proteção também dos dispositivos elétricos e eletrônicos, que é a parte da instalação de DPS, né? Os dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas, voltada para dispositivos elétricos e eletrônicos, eles são protegidos pelos DPS. Então, existem aqui os DPS, que podem ser instalados nos quadros elétricos, né? Seja no quadro principal, nos quadros de distribuição. Eles têm tipos diferentes, de acordo com a classe do SPDA. E também, mais comum, que pode ser utilizado diretamente nas tomadas. Então, se você tem um equipamento que você utiliza ali na sua casa, hoje em dia é muito comum as televisões, né, os televisores que custam um valor muito alto. Então, você quer proteger ali a sua televisão, você pode comprar um DPS, né, e colocar direto ali na tomada e ligar ali os seus equipamentos. Então, existe aí essas formas. O que é importante a gente saber e conhecer a realidade, o equipamento, né, os DPS, saber pegar um fabricante que seja conhecido no mercado, chamar uma empresa para te dar ali as orientações corretas de qual tipo de DPS, onde fazer a instalação. Então, mas existe sim a forma de você proteger os seus equipamentos elétricos e eletrônicos dentro da sua casa. Eu tenho DPS para geladeira. Eu uso na geladeira. Mas nos outros dispositivos, aí eu quero até que você me diga se eu estou certo ou errada. Eu uso o filtro de linha.
Ele protege ou não em caso de raio? O filtro de linha, ele vai proteger o seu equipamento. Isso é um fato, né? Ele tem uma proteção a mais. Agora, o ideal para proteger contra surtos, né? Os descargas atmosféricas, realmente é o DPS, que ele é preparado para isso. Preparado para isso. Eu imaginei que o filtro de linha não é para isso, mas às vezes você podia dizer, olha, o filtro de linha ele pode ou não ajudar, porque ele não é preparado para isso, então deveria ter um DPS. O melhor é que seja o DPS. Uma coisa até que é interessante, falando de DPS, né? Há pouco tempo nós acompanhamos uma construção. Uma construtora, na verdade, fez um prédio aqui na Barra da Tijuca mesmo, e para mim foi um diferencial, porque essa construtora instalou em todos os apartamentos DPS nos quadros elétricos. Esse vermelhinho que você mostrou. Isso não é comum. E a construtora entregou o condomínio, é um condomínio de alto padrão, e em todos os apartamentos tinham DPS instalado. Então, é um diferencial. Legal. E é bem legal, né? Porque pensou também na proteção do morador. É verdade, não é comum, não tanto é comum. Que marcou, né? Interessante. Marcou. Agora, vamos lá. Eu tô olhando pro alto do prédio, geralmente, pelo menos antigamente, a gente via muita luzinha vermelha, a gente entendia, ó, a luz vermelha significa que o para-raio está funcionando. Hoje em dia ainda é assim? Essa luz vermelha ainda significa alguma coisa? Ainda tem essa luz vermelha? Na verdade, tem sim a luz vermelha, mas a luz vermelha ela não faz parte do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Essa luz vermelha, na verdade, o objetivo dela é sinalizar para os pilotos que ali existe uma estrutura alta, para evitar o risco, né, de bater ali, de atingir aquela estrutura. Então, o objetivo dessa luz vermelha é sinalizar para os pilotos que ali tem uma estrutura alta. Por que normalmente é instalado no mastro, né, do SPDA desse para-raio? É porque é um ponto normalmente mais alto da estrutura e aí se coloca ali no mastro. Mas essa luz vermelha, ela não tem relação com o para-raios. Olha, vivendo e aprendendo, né? Ele usa só a altura como referência, porque é o ponto mais alto do prédio, mas nunca teve a ver com para-raio, mas sim com a questão da segurança aérea. Exato, segurança aérea. Não esperava. E aí o que acontece, na verdade, né? Quando nós fazemos uma manutenção no sistema, claro que a gente aproveita e faz a manutenção ali na luz piloto, né? A gente chama de luz piloto. Então, se ela não estiver funcionando, a gente faz a substituição, mas ela não tem relação com o SPDA. Mas toda vez que vai fazer a manutenção, a gente aproveita e revê, né? Substitui ou faz manutenção. É importante, né? A instalação dela. De 30 anos pensando que a luz tinha alguma relação com o para-raio e não tem. Legal, interessante. Tá bom. Agora vamos falar sobre... vamos voltar, né, para a parte mais técnica, né? Da questão dos raios. Quais seriam, de forma tangível para a gente poder entender, os prejuízos que a ausência ou a configuração incorreta de um para-raios pode causar? Assim, isso é muito importante, né? Essa pergunta é importante porque quando não se tem um sistema, os prejuízos, né? Foi prejuízo, não foi a pergunta que se fez? Em relação à falta desse sistema, é muito grande, principalmente o prejuízo com vidas. A gente já ouviu alguns casos de pessoas que foram atingidas, né, por descargas elétricas, por raios, e gerou ali uma situação ali muito crítica, até mesmo a morte, né? E então, o maior prejuízo é se houver alguém ali, né, e for atingida, direto ou indiretamente. Um outro ponto, os prejuízos também estruturais. O raio ele pode bater ali naquela estrutura, romper a estrutura, causar trincas, danificar. E também queimar equipamentos, né? Queimar elevadores, isso é quando não existe o SPDA, queimar elevadores ou queimar os próprios equipamentos, né, da instalação, seja televisores, enfim, ou até mesmo na área comum de um condomínio, queimar ali os dispositivos, tanto eletrônico como elétrico. Então, esses são os principais prejuízos, né? Tem chance de ter curto-circuito ou incêndio? Curto-circuito, incêndio, com certeza. Então, assim, no caso de uma descarga elétrica ali naquele local, é possível sim um incêndio, né? Inclusive, tem até um caso desse, né? Tinha uma empresa que tinha ali vários equipamentos elétricos instalados, era uma cabine mesmo de sistemas instalados, sistemas elétricos, e caiu um raio.
E aí, com esse raio, queimou todo o sistema elétrico, perdeu toda essa cabine elétrica. Então, teve que recompor, teve que fazer tudo do zero, porque comprometeu a estrutura, comprometeu a instalação toda e pegou fogo. Então, teve que até o corpo de bombeiro apagar devido à descarga elétrica. E aí foi visto que não existia sistema de proteção nenhuma contra descargas atmosféricas. Não existia nem forma estrutural e nem os dispositivos de proteção contra surto. Então, foi um prejuízo muito grande. Ainda bem que não tinha ninguém, né? Tava vazio, ninguém se machucou. O prejuízo foi só financeiro. Foi só financeiro. Mas poderia, se tivesse alguém ali, inclusive poderia ter ser perdido uma vida. Exatamente. Aí vamos supor, né, nesse caso, se eles tivessem um seguro, o seguro iria cobrir não tendo o sistema instalado corretamente ou não tendo o sistema? Poderia não cobrir, né? Porque se é uma exigência, né, na norma técnica, se existe uma exigência pelo Corpo de Bombeiro, então, ok, o seguro, se você não fez aquilo que estava sendo exigido, pode cobrar. Ou mesmo assim, se a seguradora entender que teriam dispositivos de proteção vigentes, né, ou apropriados para aquela proteção e não foi inserido, a seguradora sim poderia não cobrir o prejuízo que foi colocado ali. Eu perguntei porque às vezes economiza num ponto, aí às vezes você tem o seguro e você acha, não vou me preocupar com a questão de raios porque eu tenho um seguro. Aí acontece uma situação como essa, o seguro vê, não, você não tinha nenhuma proteção, então você tem o prejuízo duplo porque você bem ou mal pagou pelo seguro, né? Exatamente. Então, o importante é mesmo com o seguro você ter o cuidado. Com certeza. Ter a contratação do SPDA com uma empresa, né, de confiança, né? Claro. Conversando aqui com a Master Start, porque às vezes o seguro não vai ser suficiente se você não tiver o produto, enfim, a configuração, né, correta. E principalmente assim, a perda, né, que pode gerar, o prejuízo de recompor aquilo tudo, você está perdendo um histórico, você está perdendo algo que é importante, que é fundamental ali. Então, até você reconstruir tudo isso, mesmo que tenha seguro, mesmo que você consiga um retorno financeiro para você pagar arcar com aquele custo, mas recompor tudo aquilo vai dar muito trabalho, Exatamente, e tempo, né? E tempo, Verdade. Exatamente. Agora sim, eu entendo que existam manutenções necessárias. Então, o estabelecimento, a empresa ou o síndico, ele contrata o serviço, mas é necessário fazer uma manutenção, né? Não é só fazer a contratação. O que é muito ignorado nessas manutenções que pode causar problemas, ou só o que é ignorado no geral que vocês percebem? Muitas vezes é ignorada a periodicidade de manutenção. Muitas vezes eu já peguei, por exemplo, clientes que a última manutenção foi realizada há 5 anos, né? Então, a NBR 5419, ela nos dá as diretrizes de inspecionar pelo menos uma vez no ano e fazer as manutenções também nesse anual ou quando for necessário, principalmente no caso de incidência de raio no local ou quando você verificar que tem algum dano ali ou até mesmo de forma periódica. Então, o que pode acontecer se você não fizer a manutenção adequada? O sistema, ele, olhando assim para a parte de proteção estrutural, ele tem alguns componentes que ele pode se deteriorar, ele pode ter uma corrosão com o tempo, principalmente aqui nessa região de praias, então pode ter essa corrosão e aí até mesmo quebrar. E aí pode quebrar ou numa ventania, o mastro, né, que faz parte do sistema, ele pode também quebrar e cair na cabeça de alguém, machucar algum morador. Então, eu já peguei, depois de grandes ventanias, sistema quebrado, rompido, e que tinha ali um risco de cair em alguém. Então, é importante fazer essa manutenção periódica para evitar esses tipos de dano. Então, tem que ser feita, sim, a manutenção periódica, não só olhando para essa parte dos dispositivos, mas também fazer os ensaios elétricos com o sistema. Os ensaios elétricos, eles devem ser realizados de acordo com as diretrizes da norma, né? Essa norma que a gente tem como referência, que é a NBR 5419, utilizar os equipamentos certos para identificar se existe continuidade no sistema. O que seria essa continuidade elétrica? Eu garantir que desde a captação, da distribuição, né, das descidas até o solo, ele está funcionando de forma efetiva. Porque se caso eu tenha rompimento desse sistema,
pode ser que no momento de descarga, ali naquele componente gere um dano. Então, essa manutenção, essa inspeção, esses ensaios elétricos devem ser feitos de forma periódica, dentro ali de um tempo de pelo menos um ano. Essa manutenção anual, beleza, todo ano eles devem fazer manutenção. Vamos supor que houve uma ventania muito diferenciada, uma ventania muito específica, ou que caiu um raio, né, assim, no prédio, ali no produto. Deve-se adicionar uma manutenção extra nesses casos? Isso, deve sim. Então, assim, a norma, ela direciona exatamente fazer isso, né? Quando eu devo fazer essa manutenção? No caso de fazer essa manutenção periódica, né? Pode fazer ali no tempo menor de um ano, mas é um indicativo que seja um ano. Mas em caso também de raio, ou fortes tempestades, ou ventania, ou até mesmo um síndico acionou a gente falando, aqui próximo caiu um raio, queria fazer uma inspeção no meu sistema. Então, isso pode ser feito e deve ser feito, na verdade, todas as vezes que tiver incidências de raios e tempestades. Perfeito. Geralmente, quais são os arrependimentos que vocês veem, né? Seja de não seguir manutenção, ou de não seguir as normas, ou de contratar uma outra empresa, né? Escolheram pelo valor, contratar outra empresa, assim, de experiência de fato. Assim, conta um caso, olha, tal pessoa chegou a orçar com a gente, não fechou e depois aconteceu tal coisa. Tem alguma história para compartilhar com a gente? Um dos casos que aconteceu, na verdade, foi nós participamos de uma cotação, né, de instalação, e o cliente fez a instalação, escolheu uma outra empresa, fez a instalação e depois nos chamou para fazer a avaliação do sistema, para ver se estava de acordo. E aí quando a MasterStart avaliou, identificou que o cabo não estava de acordo com o que tinha lá de tabela orientativa da norma. E quando fez essa inspeção, nós detectamos lá, informamos, colocamos como uma não conformidade, porque não estava de acordo com a tabela da norma. E esse cliente tinha ainda o sistema instalado em garantia, fez contato com o fornecedor e o fornecedor tinha cobrado por um cabo adequado, né, um cabo específico para fazer a instalação. Na verdade, na hora de fazer, ele fez de forma diferente, né, um cabo que não era apropriado. E aí o cliente fez o acionamento com esse fornecedor, inclusive fez contato com a gente para falar que nós identificamos uma não conformidade no sistema dele, e aí queria entender e tal, e nós conversamos com ele, medimos a espessura, né, identificamos a espessura do cabo, conversamos com ele super entendeu, e enfim, acontece isso, e refez a instalação dos cabos do sistema para o cliente. Da forma correta. Da forma correta. Então, nós tivemos essa experiência, né, recente com o cliente. Sim, perfeito. Agora vamos supor, meu condomínio contratou a MasterStart. Como é que funciona todo o processo, desde a contratação até o produto ali já instalado no prédio? Como é? Existem etapas, né? Vamos supor que no seu prédio não tenha nada. Tem nada instalado, mas você também não tem uma exigência direta, né? Vamos supor, você não tem um laudo do Corpo de Bombeiro te exigindo que tenha um SPDA. Mas você identificou que em algum momento poderia ser um risco e você queria saber se o seu prédio tem que estar ou não protegido. Então, você nos acionou. Então, como que é feito? Nós fazemos o gerenciamento de risco, identificando os possíveis danos, os impactos, as características do local, enfim, de acordo com as diretrizes da norma. Identificamos se tem ali a necessidade de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas no seu prédio. Vamos supor que tem a necessidade completa do sistema. Então, nós vamos lá, fazemos o gerenciamento de risco, identificamos qual é a classe de proteção que é necessária para fazer no seu prédio. Após essa identificação, nós fazemos o projeto de instalação, olhando a viabilidade, as características do local, o que vai ser necessário, qual o tipo do sistema, qual o tipo de instalação, enfim. E após, nós fazemos a execução desse serviço, acompanhado, né, por engenheiros, técnicos que são qualificados, que fazem essa instalação. Após essa instalação, nós fazemos também os laudos de teste, né, os ensaios elétricos, para ver, conferir e mostrar ali a eficiência do sistema instalado, e emitimos um laudo formalizando ali que o seu sistema está de acordo com as normas vigentes que são exigidas ali a instalação do SPDA.
Então é isso. E a partir deste momento, as manutenções periódicas de forma anual ou quando acontece um raio. Agora uma situação um pouco diferente. Vamos supor que o meu prédio, minha loja, enfim, meu prédio comercial, meu shopping, meu hospital, que ele já tenha o SPDA, mas ou a empresa tem deixado a desejar, ou eu estou desconfiada que o serviço não foi executado da forma certa, não foi instalado da forma certa. Como seria o serviço da MasterStar nesse caso? Nós temos um checklist de referência, isso é um fato, né? E a nossa base sempre de revisão, de manutenção, de inspeção é a norma técnica, que é a 5419. Então, nós pegamos a norma vigente, né, que é a última que foi revisada, foi em 2015, tá até para sair, tá em consulta pública, uma nova revisão que pode sair em 2026, 2027, enfim, está em consulta pública, mas a gente tem como referência essa norma atualizada, que é a última versão de 2015. Então, em cima do seu sistema instalado, nós vamos olhar lá tudo que pede, quais são os critérios de instalação, se existe dispositivo de proteção contra surto, como que está o aterramento, fazemos as medições de continuidade, os ensaios, enfim. Geramos um laudo com as não conformidades e entregamos mostrando ali para você, né, aquilo que precisa ser ajustado dentro do sistema. E vocês passam a fazer manutenção mesmo que vocês não tenham sido responsáveis pela instalação? Sim, faz parte de uma prestação de serviço da MasterStart, depois do sistema instalado, a gente faz sim as manutenções periódicas, identificamos, já pegamos sistemas que não tinha continuidade elétrica, por falhas no sistema, ou por muito tempo não fazer manutenção, e a gente conseguiu restaurar todo o sistema, mexer, ajustar, substituir cabos, fizemos a substituição de todos os cabos, fizemos novos ajustes, conexões, e o sistema ele se tornou funcional, entregamos ali para o cliente e foi muito positivo. Bom. Se você teria alguma história de algum cliente que, por exemplo, ele seguia as recomendações, teve uma situação, teve um raio e falou, caramba, obrigada, de fato, se não tivesse, teria acontecido algum prejuízo eu teria? Você tem algum feedback assim que o cliente já tenha dado? Na verdade, assim, o que eu tenho é nesse caminho, mas não é tão exatamente igual, né? Teve um cliente que fez contato com a MasterStart falando que caiu um raio mesmo e danificou muita coisa. Danificou os quadros elétricos, danificou o sistema elétrico do elevador. Eles perceberam que tinha trinca na parede, na estrutura, e parte do SPDA, o mastro estava corrompido. E aí ele foi lá e nos acionou e pediu para a gente identificar. E nós pedimos, quando foi feita a última manutenção do seu sistema? Ele falou assim, não tenho nem ideia de quando foi feito. Então, quando nós fomos lá, identificamos qual eram os problemas, né? Fizemos uma análise técnica, um estudo, identificamos aquilo que podia ter causado, né? Que foi realmente por causa da descarga. Fizemos um relatório, entregamos esse laudo para ele e ele acionou o seguro e ele conseguiu ali um retorno, né? Com o seguro, por conta desse laudo que ele tinha mostrando que tudo que precisava ser feito no sistema dentro daquilo que ele precisava ali tratar, né? Ah, sim, ótimo. Então isso foi muito positivo pra gente. É verdade. E hoje já é um cliente recorrente que a gente vai lá, faz manutenção, trata, isso é bom. Deixa eu pensar, se tem alguma coisa assim que está faltando aqui de pergunta geral, assim, de condomínio, mas é que eu fiquei pensando mais na manutenção, né? Porque além da instalação tem que ter todo esse acompanhamento. E pensando assim como prédio, enfim, muitas, eu já vi de comentários assim, de passado, falarem, eu não preciso botar porque o prédio do lado tem. Isso pensamento é equivocado, é equivocado, isso já aconteceu com muitos clientes, de ligar pra gente e falar assim, sabe o que acontece? Aqui no prédio do lado tem até um SPDA, então eu acredito que o meu não precisa, mas eu estou com dúvida, será que não precisa? E aí nós fomos lá, fizemos o gerenciamento de risco, identificamos, né, a necessidade, o cliente, entregamos esse gerenciamento de risco para ele e ele entendeu ali e viu que realmente era necessário e fez a instalação do SPDA. E por quê? Quando a gente fala de proteção, essa proteção é para aquele local que está instalado.
Porque quando a gente faz um cálculo de proteção, né, de acordo com os critérios, requisitos, é para proteger aquela estrutura afim, né, ali naquele ponto. Do outro lado é um outro estudo, do outro lado também, cada um tem as suas características e as proteções devidas ali para aquele local. E foi o que eu imaginei, como vocês fazem um estudo específico para cada local, aquele local está protegido, o vizinho não está. O vizinho não está. Inclusive nem a piscina do prédio necessariamente estaria segura. Imagina você que está no prédio do lado, né? Então, pessoal, se você quiser, seu síndico, indica para o seu síndico, se você é dono de alguma loja independente, se quiser contratar a Master Start, tirar dúvidas, se você não sabe se o seu sistema de para-raios se existe no seu prédio, se você não sabe se o que já existe está em conformidade, você pode entrar em contato com a Master Start. Quem disser que veio do Fala Rio 2 tem condições especiais, enfim, eles vão avaliar cada caso. Sim. Aí vocês acessam falario2.com/masterstart ou aqui na tela vai ter um QR Code, você escaneia com o seu celular e você entra em contato com eles para ter mais informações. Esse episódio é importante, assim como o dos bombeiros, porque você pode evitar não só prejuízos financeiros, como uma vida, né? Como a Suzane comentou aqui, quando cai um raio, ela pode rachar um pedaço de um prédio, pode atingir uma pessoa, pode causar um incêndio, um curto-circuito. Você pode ter um computador em casa trabalhando, pode queimar seu computador, você perder tudo. Então, é importante você, não só para os seus bens, como, né, para os seus familiares, seus funcionários, você verificar se o seu sistema de para-raio, o SPDA, se ele está funcionando corretamente. Então, você acessa falario2.com/masterstart ou escaneia o QR Code aqui na tela para entrar em contato com eles e tirar as dúvidas, ver um orçamento, ver qual é a melhor opção, certo? Perfeito, Elaine. A gente conta com isso, está aqui para isso, né? Para trazer mais informações de segurança, né? O objetivo do podcast também é isso, né? Trazer esse esclarecimento. E só para acrescentar, quando a gente estava falando de áreas abertas, né? Existe uma NBR, que é 16.785, que ela fala sobre procedimentos de segurança, algo desse tipo, para áreas abertas, em caso de descargas elétricas em áreas abertas. Então, existem até detectores de raios, detectores de tempestades, mas o que é mais seguro e efetivo é sair da área aberta, procurar um local seguro, para que fique ali a pessoa protegida. Exatamente. A maior segurança é você não estar ali exposto, né, no momento, né? Até Exatamente. Porque qualquer tecnologia pode falhar. Então, se você está preocupado com a sua vida, então é melhor você evitar. Agora eu vou fazer aqui as perguntas dos seguidores, né? Que aí já sai um pouquinho disso do que eu penso e vão vir as perguntas mais sinceras. Uma, inclusive, eu já até fiz. O prédio do lado tem para-raios. Isso me protege também? Essa pergunta, né? O prédio do lado tem para-raios, isso me protege também? Não, isso não te protege, né? Como nós falamos, o que protege é a instalação que você estar protegida com os dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas e também os dispositivos de proteção contra surtos, né? Que são os DPS. E exclusivo do seu local, né? Do seu local de instalação. Não adianta ser a casa do lado, o estabelecimento do lado. O que são DPS? Preciso instalar um dentro de casa também? O DPS é o dispositivo de proteção contra surtos, né? Ele está relacionado quando uma descarga elétrica cai numa linha de transmissão, né? Cai diretamente na instalação. Então, ele protege, né? O objetivo dele é proteger contra surtos, né? De descargas elétricas, as descargas elétricas, seja direto ou indiretamente. Então, ele tem um objetivo. Preciso colocar na minha casa? Normalmente, né, na verdade, assim, quando tem uma instalação diretamente no quadro de distribuição, está protegendo. Agora, você quer colocar na sua casa? Sim, você pode colocar na sua casa, tem uma liberdade, você está se protegendo, então tem total autonomia de fazer a compra do DPS, ou chamar a Master Start mesmo para indicar quais são os melhores, comprar esse DPS e colocar nos seus dispositivos elétricos e eletrônicos em casa. Tem uma pergunta parecida com uma que eu fiz, mas tem um detalhe a mais, eu gostaria que você até explicasse. A pergunta é o seguinte: para-raios funciona em áreas abertas, como campos, praias ou estacionamentos? Vai ser interessante porque comentou do estacionamento. Ótimo. Então, às vezes, o prédio tem, ou um supermercado, por exemplo, tem, mas tem ali a área do estacionamento, né? Então... Isso. Muitos lugares, eles até instalado os aterramentos, né? As malhas de aterramento distribuindo em todos os locais, até mesmo para ter esse maior escoamento dessas descargas elétricas. Mas em áreas abertas, nós não temos, não existe, né? A NBR 5419, ela não tem
eficácia nas proteções para locais abertos. Então, a medida de proteção, de acordo com essa norma que eu falei há pouco, né, 16.875, 16.875, ela fala sobre procedimento de segurança em áreas abertas, contra descargas atmosféricas. Então, a indicação é, saia do local, procure o local protegido, porque aí sim você vai estar seguro. Em áreas abertas não existe proteção eficiente, né? Não existe proteção eficiente contra descargas atmosféricas. Eficiência é sair, né? Sair de perto. Exato. O que fazer imediatamente quando começa uma tempestade e estou na rua? Isso é muito comum, né? É importante porque é o tempo todo, né? A gente mora no Rio de Janeiro, né? Muitas tempestades acontecem. Então, o primeiro ponto é você não ficar próximo a postes, né? Metálicos, postes elétricos, postes metálicos, né? Ou, enfim, árvores, você não pode ficar. O ideal é você se afastar em 1 metro, 3 metros de distância desses tipos de componentes, se abrigar num local protegido, de preferência onde tem um SPDA. É ótimo, bom. Inclusive, um item que eu não perguntei no início sobre os espelhos. Os antigos falavam muito de quando está com tempestade não ficar próximo de espelho. Tem alguma relação? A gente não tem assim nenhum estudo evidente que fale realmente sobre espelhos, né? O ideal realmente o que você tem que fazer no caso, você mora numa cobertura, não fique na área aberta. Vá para dentro, evite ficar próximo de a sacada, né, onde tem ali a parte metálica. Então, tire os seus equipamentos da tomada, sempre fica na parte interna da edificação, né? Eu recentemente vi um vídeo que falava para evitar tomar banho em tempestade, porque se o SPDA não estiver funcionando corretamente e cair um raio, ele pode, não sei se na corrente elétrica, na tubulação, de alguma forma, se for uma tubulação de metal, pode conduzir e você pode ser eletrocutado, é isso? Na verdade, assim, né, qualquer parte metálica dentro da sua casa, o ideal é que a gente evite, porque a corrente elétrica ela vai procurar vários caminhos para ela estar. Principalmente onde tem condutores de energia. Condutores de energia elétrica, ela vai procurar esse caminho. Então, à medida que você propicia que esse caminho seja feito, essa corrente elétrica pode passar por ali. Então, o ideal é que você não faça contato com as tubulações metálicas dentro da sua casa, com as instalações, e fique ali aguardando essa tempestade passar. Tá ótimo. Suzane, muito obrigada pela sua participação. Você tirou muitas dúvidas, desmistificou muita coisa. Poxa, gostei bastante. Gostei do conceito da Master Start, né? Fico feliz de vocês terem vindo aqui, né? Esclarecer, porque é importante. Porque esses episódios eu sempre convido pensando na segurança da região. A gente tem, somente no verão, que a gente está chegando no verão, tem muita incidência. E acho importante a gente se proteger. E muita gente aqui assiste, fala com o síndico, muito síndico assiste a gente. E ver que tem uma demanda que ele às vezes nem pensava que existia. Então, obrigada por vir, por esclarecer. Você quer deixar algum recado? Elaine, na verdade, o recado que eu quero deixar é o seguinte: não é só para o síndico, não é só para o responsável técnico, é para todos, né? Se você entende, né, ou pelo menos suspeita que está protegido ou não está protegido, você tem total liberdade de ir lá no síndico e falar: o SPDA daqui do prédio está regularizado? Foi feita a manutenção está em dia, está inspecionado, tem SPDA, deveria ter ou não ter? Você pode provocar. Sendo morador, você é responsável também por aquilo, né? É a sua segurança, é a segurança da sua família. Então, você tem total autonomia e liberdade de cobrar para que isso seja feito. E um outro ponto, né? Acho que quanto mais pessoas conscientes em relação à segurança, né, das pessoas, da edificação, a gente evita que acidentes aconteçam, né? A gente evita que prejuízos, né, com instalações aconteçam. Então, acho que repassar essas informações é fundamental para a gente evitar aí futuros prejuízos. Perfeito. Se alguém quiser acessar as redes sociais das Master Start Elétrica, qual é o Instagram, o site? Nós vamos deixar aqui no link, né, no próprio link, a gente vai deixar todos os nossos canais. Nós temos o WhatsApp, direto com o comercial, onde a gente faz o contato. Comenta aqui também nesse link
porque nós temos um guia orientativo de segurança voltado para caso de descargas elétricas em ambientes abertos. Ah, que legal. Então, nós temos algumas dicas, então se você tem interesse, pode comentar aqui que nós vamos deixar direto na mensagem, né, privada. Então, através de LinkedIn, redes sociais, Instagram, telefone, WhatsApp, então nós vamos deixar aqui na página divulgando. Perfeito. Então, você acessando falario2.com/MasterStart, vai ter tudo isso que ela falou. Vai ter as redes sociais da Master Start, vai ter o botão para você entrar em contato com o WhatsApp e qualquer informação que você precisar, você consegue acessar lá ou clicando no QR Code que vai estar em algum canto aqui na tela, tá bom? Suzane, mais uma vez, obrigada pela sua participação, pelo esclarecimento, tá bom? Obrigada, Seja bem-vinda. Talvez, se tiver alguma situação, você volte aqui para esclarecer mais alguma informação para gente. Obrigada, é um prazer estar aqui. E aí, vizinho, você gostou desse episódio? Não deixe de compartilhar com o seu síndico, tira a dúvida com ele. Se você é dono de um estabelecimento, procura saber se o seu SPDA está funcionando corretamente. Importante para evitar, né, um acidente, perdas tanto financeiras como, né, algum funcionário seu, algum familiar, né, que o nosso bem mais precioso é a nossa família, né? Então, é isso. Obrigada. Não deixe de curtir esse vídeo. Se você quiser me seguir e ver meu dia a dia, @Elaine_Ferreira. Elaine com H, eu sempre tenho que dizer que minha mãe quis inventar e botar Elaine com H. Então, Elaine_Ferreira com H. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.